Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez. O canal Aqui Tem História com Newton Sidney. Se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e venha fazer parte da nossa história. Aqui você vai assistir contos, lendas, histórias, metáforas e entrevistas. Compartilhe os nossos vídeos com os amigos, com os colegas de trabalho e com as famílias. Antes de apresentar o meu entrevistado, eu quero mandar um abraço para o cantor Tony Silva, em São Paulo. Muito obrigado, Tony, você que acompanha o nosso canal. O meu entrevistado de hoje é Tiago Dias, 35 anos, pastor evangélico, estudou administração de empresa e é microempresário. Nós estamos na véspera do Dia da Consciência Negra, que foi vigorado em 2003 no governo Lula. No Brasil é assim, é muito mais fácil criar alguma coisa, o Dia da Consciência Negra, vigorar algumas leis, lei da homofobia, e outras coisas mais que acontecem na nossa política, do que educação. Se tivesse educação, com certeza não precisava criar o Dia da Consciência Negra. Mas a nossa educação é tão atrasada que ela levaria aí para colocar em dias, Tiago, nada aí, 200 a 300 anos. Mas, na sua opinião, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha válido essa data comemorativa, o Dia da Consciência Negra? Segunda pergunta, de quem é a consciência? Olá pessoal, ótima tarde para vocês. Primeiro agradecer aqui o espaço no canal Aqui Tem História, com Newton Sidney. Eu já sou um inscrito, um fã, né, desse canal, então... Obrigado pelo fã. Eu já sei toda a introdução. Olá pessoal! Tá? E eu me lembro que esse canal ele surgiu com o conto de histórias pelo WhatsApp, né? Sim. Eram histórias diárias, inclusive. Tem muita história para contar aqui ainda. Pois essa questão da consciência negra, né? Eu costumo, todo dia da consciência negra, eu costumo criticar esse termo, porque dá-se a impressão que negro só tem consciência no dia da consciência negra, né? Para ser assim, bem simplório, para não ficar utilizando expressões rabiscadas, né, rebuscadas, eu posso dizer que isso é um insulto. Para mim, o Dia da Consciência Negra é um insulto aos negros, né? Hoje nem se pode falar mais negro, né? Com esse progressismo que aí está, hoje se tem que falar preto. É uma besteira também, né? Eu tenho muita dificuldade com isso. Aliás, a minha dificuldade, ela passa pelo fato de pensar sobre as coisas, meditar sobre as coisas. E eu percebo que a maioria das pessoas que comemoram o Dia da Consciência Negra, elas têm preconceito contra si mesmos e, posteriormente, contra pessoas, por exemplo, que a tonalidade da pele é mais clara, né? Para fazer mais uma pergunta, mas antes eu quero que você responda a segunda pergunta. De quem é a consciência? É minha, é sua, é dos políticos, é do branco, do preto, do pardo, do índio? Essa questão da consciência, e eu tenho falado já há algum tempo sobre o despertar da consciência. O despertar da consciência, ele é individual e passa por essa questão de ser um pensador, de buscar a sabedoria, né? A consciência da humanidade.
A consciência, ela tem que ser da humanidade. Não tem que ser a consciência do negro, a consciência do índio, a consciência do branco. Aliás, diga-se de passagem, não existe dia da consciência branca, né? E por aí você já vê como as pessoas que defendem as minorias, as ditas minorias, são, na verdade, um paradoxo ambulante. Então, eu penso que é importante que você pense, raciocine sobre as coisas. Eu estava assistindo o Nicolas Ferreira, o vereador de Belo Horizonte, e, na verdade, eu já tinha contato com ele antes dele ser vereador, né? Eu até queria levá-lo para ministrar lá na igreja, para os jovens, mas aí depois que ele fez o vídeo do Felipe Neto, ele ganhou fama nacional e internacional, a agenda ficou muito complicada de encontrar o Nicolas. Mas eu estava ouvindo ele e ele estava falando um negócio interessante. Hoje, por exemplo, há uma desconstrução das palavras. Na verdade, isso já é um traçado marxista, né, e que foi ampliado por Antônio Gramsci. É uma estratégia, né? Então você fala, por exemplo, hoje, você usa qualquer palavra que está em voga. Hoje, se você falar pegar uma palavra que está em bastante voga aqui, fascista. Você fala fascista, primeira coisa que vem na mente, eu até perguntei para uns jovens esses dias, quando se fala fascista, qual a primeira coisa que vem na sua mente? Bolsonaro, pastor, igreja, Bíblia. Isso foi desconstruído, né? Na verdade, os verdadeiros fascistas eram Mussolini, Che Guevara, e vestem a bandeira. Então as pessoas não pensam mais, não falam assim, poxa vida, qual é a definição de fascismo? Não procuram a informação, elas não pensam. E isso, eu tenho dito que isso, a priori, já desonra a Deus. Porque eu imagino que Deus tem todas as minhas características, só que é o homem mais poderoso do universo. Todas as minhas características. Inclusive a Bíblia fala da mente de Deus. Logo, se Deus tem uma mente é porque ele pensa. E se ele me fez a sua imagem, a sua semelhança, ele pôs em mim um cérebro. Eu preciso pensar. Se eu não penso, de cara eu já desonro a Deus. Por isso que a consciência tem que ser da humanidade. Tem que ser uma consciência geral. Não é a consciência negra, a consciência branca, etc. A terceira pergunta você acha que o negro, ou o preto, como queira, como estão querendo agora, você acha que eles têm preconceito com o próprio negro ou com o branco? Com o próprio negro. Você acha que o negro não tem preconceito com o branco? Eu acho que o branco tem preconceito com o negro, mas o negro tem mais preconceito com o negro do que com o branco. Negro. Você veja só que, hoje isso já nem se brinca mais com isso, mas eu nem vou dizer na década de 90, mas nos anos 2000 tinha um vitimismo de brincadeira, que era só porque eu sou preto, só porque eu sou negro, entendeu? Uhum. Qualquer coisinha a pessoa fala assim, tá vendo? Só porque eu sou negro. Mas eu aprendi também que essas brincadeiras têm um fundo de verdade, porque tá enraizado ali. A pessoa falava isso brincando, mas hoje ela fala isso de verdade. Ela não fala isso porque ela está só de brincadeira. Ela de fato se sente assim. De fato ela se sente inferior. De fato ela se sente deixada de lado. Ela se sente a tal minoria, né? Quando na verdade não é assim. O que você acha um exemplo, Zumbi dos Palmares, que foi... Todos conhecem a história, mas assim, ele é bem... Se nos dias de hoje, se colocar o nome na política, mesmo ele sem existir aqui na Terra, ele ganha para qualquer coisa.
Até, inclusive, dentro da sua pergunta, eu vou dizer, quem dera todos conhecer essa história de Zumbi Sim, dos Palmares, por né? exemplo, o Zumbi, ele é proclamado, fala bastante. Mas, por exemplo, os irmãos Rebouças, que foram os primeiros engenheiros negros no Brasil. Tem um escritor, que é do tempo da escravidão, chamado Cruz Souza, ou Souza Cruz. Eu fico impressionado com a história dele. Ninguém fala mesmo, ninguém conhece. Se perguntar isso, vocês vão falar em Cruz Souza, ninguém conhece. Mas se falar Zumbi dos Palmares, até a farinha vem Zumbi dos Palmares. Pois é, isso passa por toda essa construção marxista, né? Na verdade, são muitas as coisas, especialmente na América Latina, que foram incluídas nesse engajamento marxista, do marxismo cultural. O Zumbi é delas, porque o Zumbi, na verdade, era um vagabundo, né? Quem lê lá, o Zumbi era um vagabundo, era um pilantra, estuprador, e assim como eu sei que a maioria dos nordestinos, o senhor como nordestino, o senhor sabe, nós já tivemos essa conversa, assim como o Virgulino Lampião, ou o Curisco. O Curisco, a história conta que ele estuprou Dadá com 13 anos. Sim. Então ele era um estuprador, cara. Claro. Mas hoje, se você... Eu fui com a minha esposa agora em 2020, bem no início da pandemia, a gente já tinha comprado a passagem, nós fomos em algumas praias ali de Alagoas e Pernambuco. E toda a cultura, tudo que envolve ali, não precisava disso, mas tudo que envolve o turismo ali tá ligado ao cangaço. Certo? E se você discorda disso, o mundo acabou. Aí você tem que sair correndo. Você tem que sair correndo. Entendeu? Mas se você, só para concluir, se você for ver na história, Virgulino Lampião, Carcará, Curisco, até a Maria Bonita, a Dadá, tudo assaltante, vagabundo, bandido, a maioria deles estupradores, mas se falar isso, são os contrapontos culturais desse país. Viraram heróis. Viraram heróis desse país. A história, por exemplo, Curisco, ele estuprou Dadá, mais tarde se tornou a mulher dele que ia romance, nos cordéis. E a Dadá, quando ela saiu da cadeia, ela perdeu a perna no tiroteio, na morte do Curisco, quando ela saiu da cadeia, ela já rodou a Bahia dando palestra nas faculdades. Aí eu fico imaginando, palestra de quê? Me estrupou, mas o amor venceu. É isso? Pode ser. Pelo menos é o que vem na nossa mente. Né? Não, isso porque a gente conhece. Então, quem dera as pessoas conhecessem de fato a história do Brasil, de fato, quem foi Dom Pedro, conhecesse de fato, buscasse o conhecimento e não ficasse só, como diz o doutor Augusto Cury, as nossas universidades não formam mais pensadores, formam repetidores de opiniões. Sim, a maioria da galera da lacração, eles são repetidores de opiniões. Você contou, parou aí num ponto bem interessante. Lacração. O que você acha desse povo? A chamada lacração dos artistas, dos cantores, ou até mesmo aquelas pessoas que têm assim, um certo poder como um apresentador. Porque, por exemplo, se você coloca uma informação na internet, essa informação ela vai atingir aí, um exemplo, 50 milhões de pessoas vários dias. Uhum. Na televisão aberta, não. Um exemplo, na Rede Globo, você coloca lá a informação na Rede Globo, milhões. No mesmo dia. Um minuto. Milhões, exatamente. 1 minuto. E o que você acha desse pessoal, a chamada lacração? Eu divido eles em no mínimo 2 partes, né? Primeiro são esses que o doutor Augusto Cury diz que não são pensadores. Sim. Não são pesquisadores. Repete opiniões. São repetidores de opiniões. Sim.
Eles não têm a informação, mas repetem com uma convicção como se eles tivessem vivido aquilo. E tem a cadeia, os que estão na cadeia de cima, né? De onde vem essa... O comando. Na verdade, estes estão comprometidos com isso. Com essa ruptura, essa separação do país, essa segregação do país, e não é só uma segregação racial, é uma segregação em todos os níveis, né? Eles estão comprometidos com isso, eles seguem uma cartilha. Se você... Eu nem sou um cara que segue muito, mas já li alguns livros e nos tempos mais modernos, acompanho alguns estudos. O Olavo de Carvalho, ele falava há 20, 25 anos atrás o que fariam hoje. Eles seguem uma cartilha. Então, essa galera de cima... Por exemplo, recentemente teve, nas manifestações de 7 de setembro, uma jornalista da CBN que disse, não vou citar o nome dela aqui, por causa do teu canal, mas recentemente, dias antes da manifestação, ela disse, olha, você que não é a favor do Bolsonaro, não vá nessas manifestações, porque esse povo vai estar armado. Quando você vê uma jornalista do nível dela, não dá para pensar, não entra na minha mente, eu não consigo conceber que ela realmente acredita nisso. Na verdade, faz parte de uma cartilha, faz parte de um plano. E aí eles seguem esse plano à risca. Para finalizar a entrevista, o que você pensa, o que você faria para mudar a educação, o racismo, o preconceito racial, até mesmo essa lacração que de uma certa forma é muito chata? Olha, vejam, já vou aproveitar para até me candidatar. O Léo que se cuida, entendeu? Na verdade, brincadeira, eu não me ligo. Brevemente eu quero estar entrevistando o Léo aqui também. No nosso o Léo é fera demais, cara. O Léo é fera. Você vai gostar de entrevistar ele. Assim, pra você bater só um papo com ele, você já vê que o cara é fera. Agora, falar nisso, um abraço pro Léo, né? Léo da academia. Sim, sim. Veja só, a educação é o caminho. Não tem outro caminho. É educação. E a educação hoje, ela passa não só pela escola. Não é só a mentalidade dos pais também. Eu me lembro que eu fui muito corrigido na minha carreira futebolística vitoriosa, entendeu? Eu era corrigido frequentemente pelo Osmar Barão, pelo Lau, pelo Batista, lá no Riachim, entendeu? Pelo Avaí, o gol do Riachim que chegava junto e falava, não é assim não, rapaz. Sim. Às vezes a gente se envergonhava, falava assim, toma educação, sabe? Chegava junto. Então, às vezes, numa escolinha de futebol, na igreja, o quanto eu aprendi na igreja? O quanto um jovem que se engaja em uma igreja, ele é educado, porque tem regra. O exército brasileiro, a marinha, a aeronáutica, a educação é o caminho. Na verdade, a disciplina existiu desde o princípio. Sim. Tiago, muito obrigado pela entrevista. E você que acompanha o nosso canal, muito obrigado. Você que vai assistir esse vídeo, não esqueça de uma coisa: se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e venha fazer parte da nossa história. Obrigado. Valeu, obrigado.